arte paleocristã. Após a morte de Jesus Cristo, seus discípulos começaram a espalhar os seus ensinamentos, abrangendo todo o Império Romano. Nesse período, houveram várias perseguições aos cristãos, iniciando no ano de 64, no governo do imperador Nero. Devido a essas perseguições, os primeiros cristãos faziam a arte nas catacumbas, nas paredes e tetos nos sepulcros, onde eram colocados os mártires. Em 313, o imperador Constantino se converteu à religião e permitiu que ela fosse livre e professada. E em 391, no governo do imperador Teodósio, o cristianismo foi oficializado como a religião do império. Os primeiros templos começaram a ser feitos nas antigas basílicas romanas, que são tipicamente retangulares, com uma nave central e corredores, e uma abside em uma das extremidades. A Basílica de Santa Sabina, em Roma, é um exemplo de templo paleocristão. Essa arte marca um novo período da história, que se inicia simples nas catacumbas e se mostrará firme no decorrer da Idade Média. Arte bizantina. Em 395, o império foi dividido pelo imperador Teodósio em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, atual Istambul, na Turquia, assim chamado de Império Bizantino. O mosaico foi um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino. As imagens em mosaicos eram criadas a partir de pequenos pedaços de pedras coloridos colados nas paredes. O estilo bizantino também tinha como destaque técnicas de construções inovadoras para sua época, em especial as voltadas para as construções das cúpulas. A Basílica de Santa Sofia é uma das mais importantes construções da época. O Império Bizantino se manteve até 1453 com a tomada dos turcos da capital Constantinopla. Idade Média foi o período marcado pela grande influência da Igreja que iniciou no ano 476, quando o Império Romano do Ocidente sofreu uma invasão bárbara destruindo a cultura local. A Idade Média foi dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, que foi o momento onde o feudalismo era muito forte, pois a população recorreu à vida no campo e à produção de subsistência. Já no século X, houve o período da Baixa Idade Média, marcado pelo renascimento do comércio, quando a população começou a voltar para as cidades. Essas cidades surgiram em locais estratégicos, como margens de rios, no litoral ou no encontro de rotas comerciais. As cidades poderiam ser de base histórica, que eram fundadas sobre os assentamentos romanos, ou cidade nova, que era vinculada ao renascimento do comércio. As cidades carregavam algumas características básicas. Eram cercadas por muralhas para proteger do exterior e, com o passar do tempo e seu crescimento, surgiam as muralhas concêntricas para suportar mais pessoas nas cidades. Contudo, o espaço urbano era bastante limitado, além de ser organizado de forma que as famílias mais ricas morassem no centro. Composta por ruas irregulares e estreitas, o espaço urbano era bem aglomerado. No encontro entre ruas, haviam praças onde ocorria o convívio social e o comércio. Havia também praças dedicadas para a igreja. Devido ao crescimento irregular, não havia afastamento lateral entre as casas, que eram construídas em lotes estreitos e feitas de madeira ou pedra. As casas possuíam mais de um pavimento, que eram feitos em balanço, a fim de ganhar espaço interno. Já os térreos dessas residências serviam de lojas e oficinas. A falta de saneamento era bem marcante, não havendo coleta de lixo, que ficava depositado nas ruas, além da contaminação da água local pelo esgoto das cidades. A arte românica faz referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média. O estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, embora tenha tido maior relevância na arquitetura das construções religiosas. Simultâneo ao período românico na Europa, o Oriente Médio recebia as cruzadas, cristãos europeus convocados pelo Papa João Paulo II para uma guerra, a fim de tomar Jerusalém, a Terra Santa, das mãos dos muçulmanos. Tendo em vista o contexto,
As construções eram robustas, com paredes grossas e janelas minúsculas, que tinham como principal função resistir a ataques de exército inimigo e as invasões. A primeira coisa que chama a atenção nas igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são sempre grandes e sólidas, daí serem chamadas fortalezas de Deus. Coexistindo com tudo já citado, o período contava também com muita peregrinação, então a estrutura das igrejas era adequada para receber multidões. Sua planta era cruciforme, com uma longa nave atravessada por um transepto mais curto, remetendo ao corpo de Cristo crucificado. Geralmente contavam com 3 naves, sendo uma central e 2 laterais, ábside com decambulatório em seu entorno e capelas semicirculares na parte de trás, para guardar os relicários. As igrejas construídas até então possuíam um telhado de madeira, mas durante a Idade Média muitas cidades eram invadidas e saqueadas, e essas igrejas eram facilmente incendiadas. Pensando nisso, a necessidade era cobrir grandes espaços e protegê-los de incêndios. A alternativa foi usar as abóbadas, que podiam ser de berço ou de arestas. Porém, o sistema de abóbadas resultam em grandes pressões laterais, o que podiam causar o rompimento das paredes da igreja. A solução encontrada foi usar os contrafortes, pilares mais grossos situados no exterior do edifício, que seguram a força que as abóbadas fazem nas paredes. Vemos também o aparecimento das torres, ou no cruzamento das naves ou nas fachadas. E outro elemento presente na fachada é a rosácea, que pode possuir vitrais ou não. A Basílica de Saint-Sernin de Toulouse é um exemplo do estilo românico na França. Ela foi um dos mais importantes centros de peregrinação do Ocidente na Idade Média e é a maior igreja românica conservada na Europa. Na Itália, a arquitetura e a pintura fizeram história. Com a influência greco-românica na arquitetura, os artistas a tornaram mais leve e delicada, diferente da imponência nos outros lugares. Um exemplo é o conjunto da Catedral de Pisa, onde se localiza a famosa Torre de Pisa. Mais tarde, esse estilo vai evoluir para o chamado gótico, com características imponentes.